Vamos então à palavra do Senhor. Okay? Vamos orar. Sim, nós queremos te louvar pela tua palavra. Queremos te louvar porque tu falas connosco hoje, constantemente. Senhor, a tua palavra traz vida, a tua palavra desafia, a tua palavra nos alimenta. A tua palavra faz-nos ver, Senhor, os planos que tu tens para esta nação. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz hoje. Senhor, nestes próximos dias, ali na conferência, nós queremos ser alimentados, saciados pela tua palavra. Senhor, queremos ser desafiados hoje. Senhor, sonda os nossos corações, fala aos nossos corações, move neste lugar esta tarde. Senhor, pedimos isso no teu poderoso nome. Amém. Amém. Nós vamos continuar a história de Moisés. E a semana passada, se estiveste aqui ou se viste a pregação no YouTube, vimos o André teve-nos a encorajar e levou-nos a ver a passagem quando Moisés levou o povo de Deus ao Monte Sião. Não é? Ao Monte Sinai, desculpem. E ao chegar lá, Deus veio ao encontro do povo. E mostrou-nos aquela imagem da glória de Deus, relâmpagos, trovões, raios, não é? A glória de Deus a ser manifesta, o poder de Deus a ser manifesto. De tal forma que diz que o povo teve reverência, o povo teve temor, o povo chegou ao ponto de dizer a Moisés, Moisés, fala tu com ele. E depois transmite a nós. Havia tanto temor pela santidade, pela glória de Deus, que aquele povo teve temor. E fomos encorajados pelo André a estarmos deslumbrados pela graça de Deus, a levarmos seriamente o nosso pecado, a darmos glórias a Deus. Vimos como, igualmente, Deus veio ao nosso encontro, através de Jesus, o Cordeiro de Deus. Não só veio, como veio fazer morada em nós. E agora, na nova aliança, nós podemos conhecê-lo intimamente. Continua a ser um Deus santo, todo-poderoso, cheio de glória, mas por causa de Jesus, nós podemos o conhecer intimamente. Nós podemos entrar na sua presença. Podemos cantar com milhares de anjos. Santo, santo, santo. Toda a criação, todo o povo a exclamar. Podemos vir hoje, estarmos aqui hoje juntos em família, a louvar o nosso Deus com temor. Com temor, Deus é um Deus santo, é importante nós lembrarmos disso, levar seriamente o nosso pecado, perceber que estamos perante um Deus santo, mas ao mesmo tempo conscientes da graça de Deus através de Jesus, o sangue de Jesus, que nos abriu este caminho para conhecer o Pai, para podermos entrar na sua presença. Quão glorioso isso é! Quão incrível isso é. Hebreus 12, 18 a 28, vou ler alguns dos versículos. É uma descrição que vemos aqui em Hebreus. Diz, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que se estava em chamas, nem às trevas, à escuridão e à tempestade, ao soar da trombeta ou ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar num monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e tremo. Esta é a descrição do que estávamos a ouvir a semana passada. Mas vocês chegaram ao Monte Sião,
a Jerusalém celestial, à cidade de Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos, em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Este é o nosso privilégio. Isto é o que faz com que nós podemos hoje estar a cantar Santo, 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 juntamente com milhares. Jesus, o nosso mediador, o mediador de uma nova aliança. Estes 40 dias, não sei a quanto a vocês, a mim tem-me feito muito bem. Tenho deliciado com a palavra, deliciado com a presença de Deus, passado tempo em intimidade com Deus, ouvir a voz dele, a ser desafiado pela sua palavra, a ser desafiado por os devocionais sobre fé ali em Hebreus, dia após dia. Parece quase como mais um murro, mais um pontapé, mais uma aprendizagem, mais algo que de repente, não é, olhos a abrir e a pensar, e realmente isto, realmente aquilo, ser deslumbrado por isso e a pensar nestes homens de fé. Hebreus 11:10 diz sobre Abraão: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Homens, heróis de fé que vivem neste mundo, mas não são deste mundo. Caminharam nesta terra, mas olhavam para uma pátria melhor. Percebiam que estavam aqui numa jornada, mas esta jornada não terminava aqui. Viviam em fé e em obediência a Deus, sabendo que a sua herança seria eterna, sabendo que estavam a caminhar para esta pátria celestial. Versículo 16 em Hebreus 11 diz: em vez disso esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. E depois ouçam estes versículos incríveis. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Jesus alcançou-nos isso. Nós agora vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Se tu estás em Cristo Jesus. Jesus, o nosso mediador, alcançou-nos isso. Olhamos em fé e alegremente para aquilo que nós temos garantido eternamente. Pensem nisso. Olhamos em fé e alegremente para o que temos garantido eternamente. Construímos a nossa vida não para este mundo, não para este reino, mas para um reino inabalável. Ouçam isso. Eu ouço tantas vezes pessoas a dizer: eu construí isto. Eu construí esta vida. Eu construí este negócio. Eu construí... Olha, povo de Deus, nós construímos não para este mundo, não para este reino, nós construímos para um reino inabalável. Será que já apanhamos isto? Será que estamos a viver com esta fé, com esta revelação, com esta liberdade? Pensem nisto, isto traz liberdade. Traz liberdade. Vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Isto traz-nos liberdade. Vivemos para Deus. Vivemos para tesouros no céu. Jesus fala isto nos Evangelhos. Ele diz: não guardem tesouros para vocês mesmos. Ele está a falar sobre esta jornada, esta caminhada de fé. Não guardem tesouros para vocês mesmos, mas antes guardem tesouros nos céus. Como é que estão os vossos investimentos?
O que é que tu tens investido no céu? O que é que está à tua espera eternamente? Quais são os galardões que te esperam? Como é que tu estás a viver a tua vida demonstrando esta vida de fé? Olhando para algo muito melhor. Como é que estão os teus investimentos? Estás a construir a tua vida focada naquilo que Cristo já ganhou para ti eternamente? Estás? Estamos a viver para Cristo? O versículo de hoje, se vocês leram os posters que temos mandado, diz, porque para mim, isto é Paulo a falar, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Consegues dizer isso com todas as palavras? Estás a viver dessa forma neste mundo? Estás a encarar cada dia dizendo, para mim viver é Cristo. Para mim viver é Cristo. Morrer é lucro. Hoje o desafio para nós, ao preparar-nos para a conferência, ao terminar esta série de Moisés e olhando para a conferência, é que nós possamos estar a fazer uma sondagem ao nosso coração, ou até fazer como Davi, Deus, sonda o meu coração. E possamos estar, em jeito de preparação, a fazer deste versículo um esticar da nossa fé. Deus, o que é que isto significa? Para mim viver é Cristo. Morrer é lucro. O que é que isto significa no meu dia a dia? Na forma como eu estou a encarar cada dia. Nas minhas prioridades, nos meus desafios. O que é que isto significa? Para onde é que me estás a enviar? Para onde é que tu queres que eu vá? O que é que isto significa? Sabem, hoje, se leram o devocional, houve um testemunho extraordinário. Se não leram, eu vou ler agora, para vocês ouvirem. Isto é de um homem que estava preso na Rússia, no comunismo, e isto é o testemunho dele. Era estritamente proibido pregar a outros prisioneiros. Ok? Esta é a situação. Era estritamente proibido pregar a outros prisioneiros. Era sabido que quem fosse apanhado a fazer isso seria severamente açoitado. Ok? Está numa prisão, é proibido falar de Jesus, proibido pregar o Evangelho, e se o fizeres, vai ser açoitado. Depois diz o seguinte: alguns de nós decidimos pagar o preço pelo privilégio de pregar. Por isso aceitámos os termos deles, dos comunistas. Fizemos um acordo. Ouçam este acordo. Nós pregamos e eles nos açoitavam. Nós ficámos felizes por pregar, eles ficaram felizes por nos açoitar. Todos ficámos felizes. Nós lemos, eu li e igualmente rimo e pensei, isto é extraordinário, isto arrebenta com o nosso pensamento. Mas posso-te fazer essa pergunta? Estás disposto a viver assim aqui em Portugal? De pregar o Evangelho custa o que custar? De sair da tua zona de conforto, da tua vida, do teu dia a dia e viveres para Cristo? Tomar como um alto privilégio fazer isso. Quem é que faz uma coisa assim? É alguém que sabe para quem está a viver. É alguém que sabe o que realmente é como construir a sua vida. É alguém que tem esperança eterna. É alguém que está de olho no galardão. Está a investir eternamente. Como é que nós podemos fazer isso? Olha, olhando para a história de Moisés, espero retirar aqui algumas coisas. Vamos estar a ler depois da história do André,
que trouxe Êxodo 32. Mas basicamente, Êxodo 31, Êxodo 32, mas basicamente, o povo de Deus, o povo israelita, era um povo muito estranho. Se pensarmos bem, era um povo muito estranho. Porque embora eles tivessem visto Deus a descer sobre aquele monte, embora eles tenham ficado com temor por ver a glória de Deus, os relâmpagos, os raios, tudo, embora eles tenham visto Deus a libertá-los do Egito e de todos os egípcios, ali no Mar Vermelho, embora eles tenham visto o poder, a salvação, os milagres, a provisão, o sustento, embora tenham visto a majestade e a glória de Deus, parece que eles têm memória muito curta. Porque logo a seguir essa passagem vemos que Moisés está com o Senhor, está com Deus, durante 40 dias, e durante aquele tempo, aquele povo começa a pensar: o que é que está a acontecer? O que é que será feito de Moisés? Será que ele vai descer ou não? Não sei o que é que... Arão, nós precisamos de uma solução aqui. Moisés não está a descer, precisamos que tu nos arranjes uma solução. E Arão decide fazer um bezerro de ouro. Diz a toda a gente: olha, deem o vosso ouro, os vossos brincos, os vossos colares, vamos fazer aqui um bezerro, vamos ergue este ídolo. E diz: agora vamos adorar este Deus. 40 dias antes, eles estavam cheios de temor. Moisés fala tu com ele. Agora estão a dizer: nós precisamos de algo aqui. Este é o povo de Deus, um povo muito estranho. E Deus diz isto a Moisés, Êxodo 32:10: deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Deus é um Deus zeloso. Ele não quer partilhar a sua glória com ninguém. Ele é um Deus ciumento. Ele quer a nossa atenção. Aquele povo tinha decidido virar a sua atenção. E a ira de Deus se acendeu contra eles. Deixa-me agora, Moisés, para que eu possa ir destruí-los. Amigos, nós, graças a Deus, vivemos na nova aliança, na graça, mas não sejamos tolos como este povo. Não nos esqueçamos daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Não nos esqueçamos da salvação que Deus nos trouxe. Não levemos a graça de Deus como uma coisa simples e banal. Não. A ira de Deus caiu sobre Jesus. Para que eu e tu pudéssemos entrar na presença de Deus. Não sejamos como aquele povo, fazendo para nós outros ídolos, outras coisas. Deus não quer que partilhemos a atenção. Ama Deus de todo o seu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Isto foi o que Jesus disse. Talvez, hoje eu quero nos desafiar, talvez estejamos a ser como aquele povo. Conhecemos, somos sabedores, temos conhecimento da glória de Deus, mas temos feito para nós outros ídolos que têm apanhado a nossa atenção. Temos dividido um bocado o nosso foco. Ouçam o que Deus disse sobre aquele povo ali. Deixa que eu vá, que eu vou os destruir. A ira de Deus. E depois ele diz: depois farei de você uma grande nação. Parece que Deus estava farto da situação, farto da desobediência daquele povo. Ele disse: Moisés, vamos começar do zero. Okay? Deixa-me ir, vou aniquilá-los, vamos acabar com este povo desobediente. E depois, através de ti, Moisés, vamos começar uma grande nação. Para Moisés, pode até sabido bem isso.
Coitado do homem, tem estado a liderar este povo desobediente, vez após vez após vez. E de repente ele tem uma oportunidade única. Começar algo de fresco, algo de zero. Algo a partir dele. Tentador. Mas pela fé, Moisés não estava a caminhar o seu caminho. Pela fé, Moisés não estava a criar a sua história, a criar a sua linhagem. Pela fé, Moisés estava a caminhar o caminho de Deus. Estava a criar a história de Deus. Estava a guiar a linhagem do povo de Deus. Não era sobre ele, era sobre Deus. Estava a construir o caminho que Deus tinha criado. Estás a construir o caminho que Deus tem criado para ti? Estás a ouvir a sua voz e dar passos de fé no caminho que Deus tem escolhido para ti? Ou estás a construir o teu próprio caminho? Às vezes é tentador. Às vezes parece, por aqui é mais fácil, ou por aqui vou conseguir. Podemos começar do zero, Moisés. Esta vida não é sobre nós, não é sobre o que nós construímos, mas sim pela fé o que construímos para Ele. É a sua história, é a sua missão, é o seu povo. E nós, como Moisés, temos o privilégio de fazer parte disso. Moisés sabia que tinha um privilégio de fazer parte disso. E o que é que Moisés faz? Ele não aceita. Ele intercede pelo povo. Deus diz, olha, o teu povo está a fazer isto. E Moisés diz, não. O teu povo. Este é o teu povo que tu resgataste. Este é o teu povo que tiraste do Egito. O que é que as outras nações vão dizer se tu agora aniquilares o povo que tu libertaste? Não. Tu tens que resgatá-los. Ele intercede pelo povo. Estamos a interceder pelo povo de Portugal? Estamos a interceder pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, mas que Deus já tem planos, já está a chamar, temos estado a orar por casas de paz. Estamos a interceder pelos amigos, vizinhos, familiares à nossa volta. Estamos a interceder pelos nossos irmãos e irmãs, às vezes irmãos e irmãs que estão afastados do Senhor. Estamos a interceder por este povo, estamos a trazê-los e a dizer, Deus salva, Deus resgata, Deus traz de volta, Deus chama-os, Deus perdoa-os, Deus tem misericórdia sobre eles. Moisés faz isso. E depois Moisés lidera com autoridade. Ele depois, Deus é misericordioso, então Moisés desce, vê o que é que está a acontecer e ele lidera com autoridade. Ele mata, creio eu, são 3.000 homens que tinham sido desobedientes, tinham adorado outros deuses. Ele chama o povo de Deus de volta a focar a sua atenção no único Deus vivo. Ele chama a razão daquele povo. Arão, antes, tinha liderado muito mal. Não tinha conseguido resistir às pressões do mundo. Mas Moisés liderou com confiança. Trouxe o povo de volta. Amigos, versículo 31 diz o seguinte, em Êxodo 32. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu rogo-te, perdoa-lhes o pecado. Depois ouve o que ele diz. Se não, risca-me do teu livro.
Moisés está disposto a dar a sua vida por aquele povo. Liderou com autoridade, com amor. Colocou-se ao lado daquele povo e intercedeu a Deus por aquele povo. Olhamos para Jesus e sabemos que Jesus deu a sua vida por nós. A única forma. Entregou-se naquela cruz, morreu por nós. Mas também lembramos que no Novo Testamento Jesus, vez após vez, falou sobre nós amarmos uns aos outros, nós amar os nossos inimigos, nós render a nossa vida para o seguir. Estás a dar a tua vida por quem? Estás a liderar a quem? Todos nós somos chamados a liderar. Estás a liderar com a autoridade que Deus te dá? Estás a caminhar nos caminhos do Senhor? Estás a guiar os teus filhos? A ser um exemplo para os teus filhos de como viver uma vida de obediência a Deus? Estás a interceder por eles como pais? Moisés é um exemplo extraordinário de alguém que viveu em fé e em obediência e em amor, com uma humildade como ninguém outro. Como é que era possível ele viver assim? Penso que a resposta disso está um bocado mais à frente nesse capítulo. Eu estou a dizer assim por alto para não perder tempo, mas eu encorajo-os a ler Êxodo 32 e 33. Mas quando vemos no capítulo 33 a falar sobre a tenda do encontro, até vamos ler, diz: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Moisés falava com o Senhor face a face, como quem fala com um amigo. Como é que Moisés vivia desta forma? Ele vivia nesta intimidade com Deus. Falava face a face com Ele, como se fosse um amigo. Agora nós vemos aqui todo isto acontecer, este acontecimento todo, mas eu e tu podemos viver nesta intimidade com Deus por causa de Jesus, diariamente, a todo momento. Tu podes estar face a face com Ele, podes falar com Ele como um amigo, podes conhecê-lo intimamente. Para mim, uma das melhores coisas destes 40 dias tem sido isso. Conhecer o meu Salvador ainda mais intimamente. Falar com Ele como se fosse um amigo. É um amigo. Ouvir a sua voz falar comigo. Perceber que sem Ele é impossível fazer coisa alguma. Perceber que através da sua palavra Ele quer falar comigo. Quer se dar a conhecer.
Eu lembro-me, eu acho que esta história é assim, o meu pai pode me corrigir se não, minha mãe não está aqui. Mas eu lembro-me da minha mãe falar de uma altura do pai dela, de ir para o quarto dele todos os dias, orar e fechava a porta e ninguém podia entrar naquele quarto enquanto ele estava a orar e a passar o seu tempo a sós com Deus. E eu lembro dela me dizer que houve uma vez que ela entrou e quando entrou ela viu a cara dele a brilhar. Sabem, o meu sonho é viver com esse tipo de intimidade, onde como Moisés a cara sai a brilhar, perante tanta glória e majestade que Deus se revelou a mim. Eu quero que a palavra diariamente esteja a saciar a minha fome, esteja a moldar o meu dia a dia. Porque eu sei que isso vai afetar o meu casamento, eu sei que isso vai afetar os meus filhos, vai afetar o meu dia, vai afetar o meu futuro, vai afetar eternamente. Sei que sem isso vou estar a perder muito daquilo que Deus tem planeado e quer para mim. Moisés conhecia a Deus intimamente. Todos sabiam, ele saía daquele lugar com a cara a brilhar, todos sabiam que ele tinha tido um encontro com um Deus vivo. Nossa ambição, como filhos de Deus, é que toda a gente deve reconhecer em nós que nós tivemos um encontro com Deus vivo naquele dia. O Espírito Santo a habitar em nós e a fluir de nós de forma que estamos a abençoar e a irradiar a glória de Deus a todos que estão à nossa volta. Pensa nisso. Esta intimidade com Deus não afeta somente a ti, afeta por onde tu caminhas. Tu precisas de caminhar e pessoas precisam de olhar para o Marco e perceber: há algo diferente neste homem. De certeza que ele teve um encontro com Deus, como ele tem vindo a falar. Nós precisamos de criar esta... Está-me a faltar a palavra. Essa curiosidade. Mas depois a segunda coisa para terminar. Versículo 15. Ou vamos ler até versículo 12 para dar o contexto. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço pelo nome e de você tenho-me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Por onde é que Deus quer caminhar contigo? Por onde é que Ele está a enviar? Não vale a pena ir a lado nenhum sem Ele. O que é que te faz de ti diferente a qualquer outra pessoa neste planeta? Sabes, estava a pensar sobre isso. Tu podes ser, eu era professor de educação física, pode ser um professor super dotado. Vai haver muitos outros, iguais ou melhores que tu. Pode ser um mecânico super dotado, vai haver muitos outros, iguais ou melhores que tu. Podes trabalhar numa fábrica e ser espetacular. Podes ter uma empresa e ser espetacular, vai haver muitos outros. O que é que te distingue neste mundo de todos os outros? Olha, nós, filhos de Deus, o que nos distingue é a presença do Deus vivo em nós.
E isso sim faz com que tu e eu possamos viver nestas áreas nas quais vivemos, nestas profissões, nestes sítios onde nós moramos, mas viver de uma forma contra a cultura. Onde vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Onde usamos os nossos dons, mas usamos esses dons para a bênção de outros. Onde queremos, através das nossas empresas, através das nossas aulas, queremos mostrar um amor para essas pessoas como Deus as ama. O que é que nos distingue? A presença de Deus vivo em nós. Nós temos de estar a orar esta oração. Deus, se não estiveres comigo, não me envies. Não me deixes ir até a minha escola se tu não estiveres comigo. Não me deixes ir até o meu trabalho se tu não estiveres comigo. Eu não quero dar nem mais um passo se tu não estiveres comigo. Então eu quero vos deixar com este desafio a ressoar no teu coração durante esta semana. A preparar-te para o desafio que Deus vai trazer para nós na conferência. E acredita que Deus vai falar connosco. E acredita que se tu vieres com o coração aberto para ouvir a voz de Deus, eu acho que este fim de semana pode ser para muitos de nós histórico. Podemos ver a história da nossa vida a mudar. Eu acredito que vai haver alguns de nós que no final desta conferência vão estar a pensar, e agora? Vamos passar tempo, faltam 5 dias. Olha, dá o litro nestes 5 dias. Se não tens estado a fazer 40 dias de oração e jejum, faz esta semana. Dá o litro. Busca a Deus. Passa tempos de intimidade com Deus. Busca da palavra. Ora. Intercede por este conselho. Vai ali à sala de oração, vê o mapa do Val de Sousa. Ora, intercede. Ora pelos teus amigos. Ora por aqueles irmãos e irmãs que estão afastados. Vamos orar, vamos buscar, vamos interceder. Vamos dar a nossa vida por eles. Se tu vieres com esse coração no sábado e no domingo, Deus vai estar a dizer, ok, aqui tem alguém que eu posso usar. Ok? Isso é o que eu quero que Deus faça comigo. Isto é a minha oração para mim. Deus, usa-me a mim. Eis-me aqui, usa-me a mim. Então vamos terminar cantando Santo, Santo, Santo. Celebrando o facto de podermos entrar na sua presença hoje. Com toda a confiança, com toda a alegria. Louvando e declarando estas verdades. Juntamente com milhares e milhares, com toda a criação. Mas sai deste lugar pensando, Deus, como é que tu queres, o que é que tu estás a falar comigo? O que é que tu queres fazer? Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. O que é que isso vai significar no final da nossa conferência na próxima semana? Vamos orar essas orações em fé durante esta semana.